139 Memória e experiência, S. Narrativas e imbricações na formação do professor. La memória define las experiências, acaso todo ocorre después, quando lo compreendemos, no rudimentário presente. Jorge Luiz Borges. Podemos afirmar que a formação em uma abordagem multirreferencial é concebida como um processo de abertura de si para consigo e de si para com o outro, ou seja, ela acontece tomando as múltiplas referências que são eleitas nas experiências do sujeito com o outro e também nos seus processos de autoconhecimento. As experiências, para serem concebidas como alicerces formativos, envolvem a reflexão de si, desse modo, necessitam da compreensão do sujeito sobre a sua história de vida. Destarte, o exercício da memória na elaboração de relatos autobiográficos, por parte dos professores, configura-se como estratégia formativa e a memória passa, então, a exercer ação preponderante na formação. A memória deve ser concebida em suas esferas individual e coletiva. Para Pollack, a memória é tida como ação coletiva que é alimentada pela história. Para ele, a memória é operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integra, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades. Pollack, 1989, p. 9, Eliseu Souza, 2004, entende que a memória tem uma dimensão temporal, pois é escrita num tempo que permite deslocamentos sobre as experiências. Tempo e memória que possibilitam conexões com as lembranças e os esquecimentos de si, dos lugares, das pessoas, da família, da escola e das dimensões existenciais do Sul. 140 Jeito narrador. O autor reporta-se a Thompson, 1998, no seu texto A Memória e o Eu, para afirmar que a recordação da própria vida é fundamental para nosso sentimento de identidade. Thompson, 1998, p. 208, dessa maneira, recorrer à memória remete à ressignificação das experiências para a compreensão de si. Souza aponta, ainda, que o sentido da recordação é pertinente e particular ao sujeito, o qual implica-se com o significado atribuído às experiências e ao conhecimento de si, narrando aprendizagens experienciais e formativas daquilo que ficou na sua memória. Souza, 2004, p. 215, desse modo, memórias e experiências são intimamente imbricadas. A memória colabora na reconstrução das experiências que, por sua vez, alimentam a memória de novas opacidades. Assim, como La Roça, 2002, entendemos que a experiência é elemento de transformação do sujeito, ou seja, só pode ser considerada experiência a vivência/ação que nos transforma. Para ele, experiência é aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao passar-nos, nos forma e nos transforma. Portanto, para que a vivência se configure em experiência formativa é preciso que haja um movimento contemplativo de reflexividade. O autor expõe, ainda, que a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm, requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro. 141 Lar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. La Roça, 2002, p. 34, na formação de professores, a retomada da memória se configura especialmente ao ambiente da escola, pois as lembranças das experiências do cotidiano escolar alimentam a construção da identidade de ser professor. A história de vida da pessoa professor, Novoa, 2003, é composta pelas diversas experiências que viveu, tendo como mote fundamental a experiência educacional.
Para Novoa, 2003, a produção de práticas educativas surge a partir de uma reflexão da experiência pessoal, partilhada entre os pares, e a escola seria o locus privilegiado onde acontece o processo de formação e de autoformação. Neste aspecto, um elemento fundamental para que as experiências sejam configuradas em formação é a narrativa das histórias de vida ou autobiografias. A autobiografia como dispositivo de formação alimenta a ideia de que somos o que fomos nos constituindo em nossas experiências no passado. Desse modo, partindo das narrativas orais ou escritas, de nós mesmos, torna-se possível compreender o presente e, no caso dos professores, entender a adoção, desta ou daquela, estratégia comportamental/didática. É nesse sentido que Josso, 2002, entende as estratégias autobiográficas como biografias educativas, pois nos permitem refletir sobre o passado para colaborar com proposições presentes ou futuras. Nesta perspectiva, Josso, 2002, alude à ideia de que o exercício narrativo de si ou autobiográfico nos remete à memória para a busca da compreensão das experiências que nos tornaram o que somos, compondo uma atitude de autoformar-se. Através dessa concepção de formação, torna-se possível reconstruir as experiências, refletir sobre dispositivos formativos e criar espaço para uma compreensão de uma epistemologia docente própria. Para Durhart, 2008, p. 195, a narrativa envolvendo as imbricações entre memórias e experiências é um exercício de 142 tar-se a outros e contar-se com outros, para devir como sujeito de experiências. No narrar aos outros a própria experiência, afirmamo-nos como seres em convivência. As experiências, para se configurarem em experiências formativas, precisam ser passíveis de relatos. O retorno à memória, a reflexão e a narrativa transformam o teor experiencial em teor formativo. No caso da formação de professores, tanto o teor das experiências como estudante, quanto das experiências como profissional, contribuem na construção dos saberes docentes. É neste sentido que Ferraro, 2008, p. 38, expõe: uma experiência didática pode ser considerada resolvida quando é possível contá-la. A experiência da relação de ensino que não avança ao limiar de sua possibilidade de ser contada perde-se sobre si mesma, não deixa sinais. Quando deixa sinais é uma história. Mínima por ser própria. A história de uma passagem como acontece em todo relato. A experiência educativa diz respeito a essa passagem. Memória e experiência imbricam-se na constituição da identidade histórica de cada ser no mundo e a narrativa é um elemento propulsor de compreensão desses percursos. A formação do educador, nessa perspectiva, envolve as múltiplas referências que compuseram o seu saber ser e seu saber fazer ao longo de sua existência. O currículo de formação de professores, em uma abordagem multirreferencial, possibilita contemplar essa demanda autoformativa, para que a formação seja percebida, de fato, como processo constante de atualizações e escuta de si e do outro. A tríade multirreferencial, considerações finais enfim sintume eterno em potência e transitório nos acontecimentos, ou seja, sou virtualmente eterno, sem princípio ou fim. 143 e transitório na realidade criada pela minha vivência dos acontecimentos. E é exatamente isso que todos são, incluindo-se aí o universo, virtualmente eterno, sem princípio ou fim, e transitório nos acontecimentos. Felipe Serpa em tempos de coexistências assumidas e de incertezas contínuas, discutir a formação na perspectiva de um processo multirreferencial é uma possibilidade para a compreensão das complexidades que permeiam a formação de educadores. É importante ressaltar que a perspectiva que alicerçou este artigo não tende a definir, determinar, formar, aqui no sentido de forma/imagem, um ideal de humano e de mundo que se, em, forma 4 a partir de uma trajetória pré-estabelecida e de uma escola redentora, salvadora de almas. Mas, para não arriscar a criação de uma dimensão ingênua, teorética e homogeneizante, ou de uma dicotomia inerte, limitada ao discurso e não em praxis, é necessário atentar para que, ao se afirmar que a formação é processo, deve-se compreender a dimensão multirreferencial do ser sendo no mundo como trajetória a acontecer em infinitudes.
O exercício para esta compreensão é contínuo e nos pede cautela, abertura, pesquisa e disposição para voltar-se para si, para o outro e para o mundo. Aliar estes requisitos na coexistência de referências de nossos percursos formativos é bastante complexo. Deste modo, como pensar estes pensas, ou quaisquer que sejam, sem riscos? Digamos que os riscos fazem parte também do processo de formação de cada um no mundo em humanidade e, assim, transitam nos percursos de nossa presença. Buscar compreender as complexidades da formação como processo, nos remete ao pensamento de Jacques Jaurès, que nos diz que não ensinamos apenas o que sabemos, ou o que queremos, e sim, o que somos. Somos o que nos formamos sendo, em percurso, em processo de caminhada no mundo, em interações com as 144 múltiplas referências que interagem conosco em nossa vida, desde que nos entendemos por gente. Não somos o que queremos ser ou o que querem que sejamos e sim o que cada um é, sendo. Considerar a formação nesta perspectiva exige de cada sujeito, certa propriedade sobre o respeito ao ser. Compreender as subjetividades, experiências, escolhas, contradições, dúvidas, sapiências, vontades, possibilidades, atualizações, aconteceres, invenções, discordâncias e tensões da barra na diferença, não é tarefa fácil. De start, não podemos falar de caminhadas, sem entender os nossos próprios caminhos. Discutir acerca da formação enquanto processo multirreferencial é um início para esta compreensão. Situar-nos na relação entre experiências, memória e narração supõe localizarmos nossas experiências no tempo e na linguagem. A localização no tempo nos move nas searas da memória, na busca dos sentidos e significados das lembranças para que estas se tornem elementos formativos quando externadas, contadas, narradas. Assim, localizada no tempo, na memória, é preciso também localizar esta experiência na palavra e as narrativas são os veículos propulsores desse processo. A narrativa é elemento de tomada de consciência de si consigo e com outro e, além disso, é um movimento de autonomia do sujeito em sua autoformação. Nos valemos da narração, das palavras imbuídas de sentido, para constituirmos as experiências que nos passaram e nos tocaram em nossas existências singulares. Através das narrativas e autobiografias podemos assimilar as vivências, digerindo-as e desgastando-as para compreendê-las e torná-las experiências, de fato, formativas. Desse modo, para estar aberto a uma experiência formativa transformadora é preciso correr o risco das desorganizações, das escolhas e trajetórias, das errâncias e dos desequilíbrios, do mergulho nas subjetividades de ser o que se é. O professor precisa compreender a sua própria experiência de ser professor, para recriar-se continuamente, pois de outro modo arrisca-se a ser um mero acumulador de vivências e 145 flétidas. O professor que é sensível à abertura de si para consigo e com o outro, é criativo em termos da recriação de si mesmo e como mediador para o outro, seja o aluno, seja seu par, seja a educação. A formação é, portanto, algo do âmbito da experiência do sujeito. Ou a formação é experiencial ou não é formação, portanto não é explicável e sim compreensível. A ideia de compreensão indica enlaçar, reunir, unir o entorno das experiências do sujeito, na produção de si próprio e na produção dos outros com quem convive, em uma dinâmica de atualizações de sentidos e significados de sua existência. Isso é contemplado na formação enquanto fenômeno que envolve uma implicação política refletida em currículo. Desse modo, a existência, como formação e informação, implica um conjunto de experiências da construção de processos identitários. Falar e ouvir sobre as memórias, buscando compreender como as histórias de vida podem ser pleiteadas em dispositivos de formação como potencializadoras da autonomia do ser e da compreensão de sua autoria nos acontecimentos de sua existência, é papel da educação. Compreender a existência do ser na tríade multirreferencial, memórias, experiência, e formação, envolve pensar nas narrativas das histórias de vida e da pesquisa de si mesmo. Esta tríade fundamenta o pensar da autoria e da autonomia dos sujeitos na busca de si, ou seja, de autoformação.
Na formação do educador, a multiplicidade de olhares da perspectiva multirreferencial faz emergir, da experiência pessoal, a configuração necessária à atividade docente e que imperde na articulação do sujeito em suas esferas pessoal, acadêmica e profissional. Do contrário, ao pensar a formação como meta ou fim, nos remetemos às formas positivistas de educação que buscam, apenas no arcabouço técnico e didático, com metodologias fixas, dar conta da formação. Isso significa, também, acreditar no determinismo do sujeito no mundo que é considerado totalmente passível aos modelos que lhe são impostos. Na abordagem multirreferencial é o sujeito que se forma, em seu percurso de vida, em suas experiências, em sua maneira singular. 146 Lar de aprender. Dessa maneira, cabe ao sujeito tomar para si as rédeas de sua própria formação contínua, seja por meio de estratégias individuais ou coletivas, pois o poder da formação pertence àquele que se forma e este o fará a partir da lógica de seu próprio percurso individual, partilhando espaços e experiências. Desse modo, reconstituir a história de vida é também uma obra de arte. Na leitura do mundo, cada um lê, interpreta e descobre suas relações e aversões na construção de sua identidade e na pesquisa de si mesmo. Costurar e tecer os fios das múltiplas referências é, por excelência, unir os fios na trama que compõe a rede das compreensões formativas. Na escola, a abertura do contar histórias pessoais e refletir para compreender a subjetividade velada, percebendo-se na história de si mesmo e na história do outro, sugere uma transformação no sentido da formação. Jamais o olhar para si será o mesmo. A constituição de autoria de seus percursos formativos representativos da história de vida de cada um, a identificação de seus momentos de transformação, durante sua história familiar, escolar, profissional torna o sujeito mais autônomo e capaz de se formar em um contínuo de ações e reflexões constantes. Não é possível descrever, entender e compreender alguém somente na dimensão psicológica ou econômica, sociológica, política ou histórica. É preciso a abertura para uma abordagem que transversalize todas as ciências do humano. Essa experiência significa romper com os pressupostos teórico-práticos e compor os estratos multirreferenciais, a partir da história de vida de cada um. É mister salientar que o espírito deste tempo volátil, que não se identifica em passagem nem como moderno ou pós-moderno, mas talvez com ambos, nos possibilita este tipo de reflexão. As prepotências dos sabers instituídos e dos conceitos finitos em si mesmo parecem balançar. Quem sabe, passemos a agir coerentemente com os nossos falares tendo a escola se assumido como 147 Espaço legítimo de experiências formativas e o respeito ao nosso ethos considerado na extensão eterna e transitória de nossa vida. Notas 1. O uso da expressão está com base nas aulas da Prof. Dr. Maria Inês Carvalho. Ela cunhou o termo Pedagogia do Acontecer, 2008, inspirada em Johnson, 2003, Prigogine, 1996, e Serpa, 1991, com o intento de mostrar o devir, a emergência e a imanência de possibilidades das atualizações formativas. A acontecer refere-se a um tecer conjunto e de forma aumentada. 2. A concepção de ser no mundo, preconizada por Heidegger, refere-se a uma analítica existencial do ser humano concebido como presença. Compreende-se tal analítica como o estudo dos momentos estruturais da presença do ser que se projeta na existência. Ser no mundo significa dizer que o humano está ligado à totalidade de conexões que formam a trama do mundo, não é ser nas conexões, mas sim, ser as conexões. Trata da existência do humano como um ente dentre vários outros, porém que difere dos demais por questionar sua própria condição. Dante Galeffi, 2001, parte desse conceito para trazer o gerúndio do ser, incluindo o estado de sendo em seu percurso de vida. Ele nos abre para a compreensão complexa dos eventos em que cada um é agente agido do processo do seu próprio ser no mundo com algumas publicações que se dedicam a esta temática, Alves, 2001, Bueno, 1996, 1998, 2002,
2005, Catani, 1997, Delorimon Berger, 2008, Novoa, 1992, 2003, e Tardif, 2002. 4. Utilizei o jogo de palavras, formado e informado, para ilustrar o sentido de formação abarcado por essa concepção que a percebe com um fim e busca a homogeneização dos seres. Referências: Alves, Nilda, Garcia, Regina Leite. A construção do conhecimento e o currículo dos cursos de formação de professores na vivência de um processo. Alves, Nilda, org. Formação de